Acho que agora tá, né? Gravando. Bom, então vamos levar o nosso pensamento a Deus, até Jesus, agradecendo ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui reunidos, estudando, mais uma vez estarmos aqui conectados com a espiritualidade amiga, que possamos nos inspirar, nos conectarmos a Deus e aos bons espíritos para o estudo da noite, ouvindo as inspirações, a paz, a tranquilidade necessária, para nos aprofundarmos um pouco mais sobre o magnetismo, sobre doutrina espírita de forma geral, para que possamos cada vez mais, Senhor, atuarmos e melhorarmos a nossa ação em relação ao nosso próximo. Muito obrigado e que a paz de nosso amado Mestre nos envolva hoje, agora e sempre. Assim seja. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a todos, Alessandro, Stefano, Daniel, a mais um encontro aí de magnetismo. Então, como sempre, né, a gente sempre faz uma recapitulação, né, do encontro passado. Basicamente, nós estudamos sobre a questão dos relacionamentos. É um assunto bastante interessante, né? Sobre se são fortuitos ou não, muitas vezes encontros, né? Muitas vezes ou simpatias ou antipatias no sentido de afinidades, né? Que a gente identifica muitas vezes de maneira até ao acaso, a princípio, né? E a gente viu que muitas vezes, né? Pode sim, obviamente, ser questões de vidas anteriores, né, em reencontros, né, ou ser questões envolvendo interferências espirituais, né, positivas ou negativas, né, no caso de processos aí obsessivos, né. Naturalmente, quando a gente está ou entra em contato com alguém que esteja, né, no processo obsessivo, por exemplo, naturalmente nossas energias não vão ser das melhores, né, e uma pessoa mais sensível acaba assim de certa forma, sentindo ou captando uma parte, pelo menos, dessa energia. Mas a gente viu que muitas vezes não tem nada a ver disso. Né? Eu arrisco dizer que na maioria das vezes não vai ser isso. Né? Simplesmente um fenômeno físico, né? Onde da mesma forma que a física positivo com positivo repele, né? Quando há a junção de cargas opostas, por exemplo, se atrai. Né? É um fenômeno físico, né? A gente sabe já que matéria e energia são intercambiáveis, né? E as mesmas leis da física que regem a nossa vida material aqui regem também no plano espiritual, né? Inclusive a nível de átomo, a nível químico, né? Então as mesmas leis em todo o universo, né? Deus não fica criando pacote de leis da física, por exemplo, que serve para um lado e não serve para o outro, né? Isso não faz cabimento quando a gente pensa em Deus como algo único, na unicidade da criação divina, né? É evidente que na física nós temos algumas leis, né? Por exemplo, a física quântica ela se aplica basicamente no microcosmo, né? No nível atômico, principalmente, né? Enquanto que a relatividade geral, por exemplo, ela se aplica quando se envolve grandes massas, grandes distâncias, né? Tem também a física clássica, né, ou newtoniana, né, que se aplica na nossa realidade material que nos circunda, vamos dizer assim, né, ou mais facilmente perceptível. Mas mesmo considerando, né, essa experimentação existente entre esses três grandes blocos, ou três grandes grupos da física, né, no micro, no nosso universo mediano, vamos dizer assim, no macro, as mesmas leis se aplicam aqui e também no plano espiritual, né? Porque basicamente o plano espiritual, né, é composto da mesma matéria, ou pelo menos semelhante, mas de uma outra dimensão, de uma outra frequência de onda, né, na qual nossos olhos não conseguem captar. Né? Fisicamente a gente percebe isso. Se a gente pegar, por exemplo, a nossa visão, nós enxergamos determinado espectro eletromagnético, né? Um comprimento de onda variando do vermelho, né?
sendo que inferiores a isso teriam ondas de rádio, né, ondas infravermelho, até na abaixo de vermelho, né, e até o violeta, né, sendo que além disso seria ultravioleta, raio-x, raio-gama, etc. Então, nosso campo de visão, ele enxerga apenas uma pequena parcela do espectro eletromagnético, tá? E quando a gente se trata de outras dimensões, é o mesmo fenômeno, né? Eu estou até colocando essa questão da física para a gente começar a associar, né, como tudo um conjunto de um mesmo pacote, sujeito às mesmas leis, tá? E realmente tem que fazer sentido para a gente, né? E tem que pensar dessa forma, né? A gente não achar que são coisas completamente diferentes, tá? Em cima disso, a gente percebe, né, que as vibrações das nossas energias também vão obedecer as mesmas leis, né? Então, nós podemos ter atração ou repulsões físicas, tá? E aí o Jacob nos mostra, de maneira bastante interessante, né, que realizando alguns dispersivos, né, basicamente dispersivos longitudinais, né, aqueles em camadas, né, feitos tanto no eixo frontal quanto no eixo dorsal, né, isso, claro, né, se a gente tiver uma aproximação que permita, né, fazer isso, né, essas duas pessoas fazerem mutuamente entre si. Ou mesmo, né, se a gente quiser resolver uma pendência, uma dificuldade, né, com uma pessoa que a gente não tem uma proximidade muito grande, mas é necessário uma convivência razoável, né, como, por exemplo, um chefe, por exemplo, né, ou um colega de trabalho, né, enfim, alguém que a gente não possa prescindir do contato de alguma maneira, né, a gente pode utilizar a técnica dispersiva mais sutis, né, como, por exemplo, olhar magnético, o sopro frio, né, aquele sopro quando a gente quer apagar uma vela, né, enfim. Tudo isso é válido, né, para a gente eliminar ou pelo menos minimizar essa diferenciação física das energias, tá? Então, posto isso, agora a gente vai estudar a questão do sonambulismo, né, que também é um outro assunto bastante controverso, no sentido das pessoas não entenderem o que significa isso, né? Quando a gente pensa na questão do sonambulismo, nosso imaginário já imagina aquelas pessoas que ficam andando, né, que ficam vagando por aí, ou fazendo até coisas impensadas, erradas, ou perigosas, né, ou controversas, né. E também há um mito, né, de que não se deve acordar um sonâmbulo, né, enfim. Antes da gente entrar na questão do livro propriamente dito, né, que particularmente nesse assunto Jacob nem se aprofunda muito. Eu vou mostrar alguns livros à luz da ciência, né? Primeiramente, à luz da ciência, explicando o que seria o sonambulismo. Depois, com algumas considerações envolvendo a doutrina espírita, né? E aí sim a gente vai poder ter mais propriedade para a gente fazer uma correlação aí com o magnetismo, né? E também entender, né, esse fenômeno, né, que é bastante interessante, né? Mas que acaba, assim, sendo um objeto aí de bastante dúvidas, tá? Então vamos assistir alguns vídeos, né? Primeiramente envolvendo a ciência, né? Clássica, vamos dizer assim, né? Porque o espiritismo também é uma ciência, tá? Não entendam mal o que eu estou dizendo. E aí depois a gente retoma aí nossos encontros, tá? Nossa explanação aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá um pouco lento aqui também, mas vamos. Bom, deixa eu ver aqui. Ciência do sonambulismo, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa agora vai. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá todo mundo encontrando, né? Enxergando, quer dizer, se alguém não tiver, por favor, dá um toque aí, tá?
Imagine se um dia você fosse dormir na sua cama e acordasse no meio da rua, a 14 quilômetros da sua casa. Foi isso que aconteceu com uma mulher em 2015, nos Estados Unidos. Ela estava de pijama, descalça, sem identidade, dinheiro ou celular. Ao que tudo indica, ela tinha sonambulismo. Eu sou o André, nunca saí andando por aí enquanto estava dormindo, pelo menos não até onde eu sei, e hoje, com a ajuda do amigo e psicólogo Vitor Keller, quero explicar o que é o sonambulismo, quais fatores podem aumentar a chance de alguém viver isso e o que pode ser feito caso você ou alguém que conheça viva essa condição. Se achou legal o tema que escolhemos para abordar hoje, não deixa de clicar no joinha que ajuda muito a gente, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. O sonambulismo é um dos dois tipos de transtorno de despertar do sono não REM, sendo que o outro tipo é o de terrores no sono. A principal característica do sonambulismo é que a pessoa se levanta enquanto está dormindo e caminha. Durante esses episódios, os quais costumam durar de 1 a 10 minutos, a pessoa fica de olhos abertos, fixos, com o rosto sem expressão e não reage muito a tentativas de comunicação. Depois do episódio, ela não costuma se lembrar de nada do que aconteceu. Esses episódios de sonambulismo só caracterizam um transtorno se forem frequentes, se fizerem a pessoa sofrer por causa deles ou se atrapalharem em alguma área importante da vida, como os relacionamentos, a integridade física da casa ou de si mesmo, por exemplo. Muitas pessoas fazem coisas enquanto estão dormindo que não afetam em nada suas vidas, como alguém que se senta na cama e depois volta a deitar, fala uma frase aleatória, solta um peido ou se coça. Nada disso caracterizaria um transtorno. Na maioria das vezes, quem vive um episódio de sonambulismo não faz nada de muito inusitado. Talvez a pessoa se levante da cama, ande um pouco pela casa ou manipule objetos. Em casos mais raros, a pessoa pode sair de casa ou manter uma conversa com alguém. Algumas pessoas realizam atos sexuais durante um episódio. Isso geralmente se restringe à masturbação, mas pode ser um ato sexual envolvendo outra pessoa, a depender da situação e da capacidade comunicativa de quem está sonâmbulo. Outra situação menos comum, mas que alguns vivenciam também, é a compulsão alimentar durante um episódio. Quem passa por isso costuma apresentar dificuldades emocionais enquanto está acordado, as quais aumentam a probabilidade da pessoa se comportar dessa forma enquanto está dormindo. Alguém vivenciando um episódio de sonambulismo não tem consciência plena do que está fazendo, mesmo que consiga se alimentar ou abrir uma porta, por exemplo. O que será que acontece caso alguém se comporte de forma ilegal durante um desses episódios? Até hoje, já foram documentados alguns casos de homicídios cometidos por alguém que supostamente estaria em um estado sonâmbulo. Um desses casos ocorreu em 1987, quando Kenneth Parks, alguém que já tinha um histórico de sonambulismo, dirigiu mais de 20 quilômetros até a casa da sua sogra e a matou com facadas. Além disso, Parks enforcou e esfaqueou o sogro, o qual sobreviveu ao ataque. Depois de se entregar à polícia e passar por um longo julgamento, Parks foi considerado inocente a partir de evidências como laudos psiquiátricos. O quanto Parks pode ser responsabilizado pelos seus crimes ainda é debatido até hoje. Alguns autores argumentam que, embora um sonâmbulo não esteja totalmente consciente, ele também não está totalmente inconsciente. Ainda não sabemos muito bem o porquê o sonambulismo ocorre, mas a ciência do sono tem revelado cada vez mais pistas sobre isso. Como já explicamos no vídeo sobre sono, o seu ciclo se divide em duas fases que vão se alternando ao longo da noite, a fase REM e a não REM. A fase não REM se inicia logo quando você começa a dormir. Nos primeiros estágios dessa fase, você vai perdendo a capacidade de reagir a estímulos externos e a sua atividade muscular vai diminuindo. É nos estágios finais da fase não REM que entramos no sono profundo e que ocorrem os episódios de sonambulismo. Durante uma noite típica de sono, você completa cerca de 5 ciclos como esse até acordar. Os primeiros ciclos, os quais ocorrem no começo do seu adormecer, a duração do sono profundo costuma ser maior do que em qualquer outro momento. Não é à toa que os episódios de sonambulismo costumam acontecer exatamente nessa etapa. Crianças também costumam passar mais tempo em sono profundo e exibem uma taxa maior de sonambulismo do que adultos. Alguns pesquisadores estimam que, num período de 12 meses, 5% das crianças têm um episódio sonâmbulo, enquanto essa taxa diminui para 1,5% entre adultos. Predisposições genéticas também se mostraram como um fator importante.
Uma pesquisa demonstrou que as chances de dois gêmeos terem sonambulismo é maior se eles forem idênticos, ou seja, se tiverem os mesmos genes, do que se forem fraternos, os quais compartilham metade dos genes em média. Pessoas com apneia do sono, síndrome da abstinência, esquizofrenia ou sob estresse elevado vivenciam com maior frequência episódios de sonambulismo. Ou seja, esses episódios podem ser manifestações de outros transtornos e não necessariamente do transtorno conhecido como sonambulismo. Muita gente se pergunta se é seguro acordar alguém que está sonâmbulo ou se a pessoa pode ter um ataque cardíaco caso isso ocorra. A resposta é que sim, é seguro, mas isso depende também. Uma pessoa nesse estado tende a ser bem difícil de acordar, e caso acorde, pode se mostrar bem confusa e assustada, não reconhecendo onde está. A depender do local onde foi acordada, ela pode acabar machucando quem a acordou ou a si mesma. Por isso, o mais recomendável é não tentar acordá-la repentinamente, mas sim gentilmente direcioná-la de volta para a cama e observar se ela permanece lá. Diferentes pesquisadores suspeitam que o sonambulismo é um estado no qual alguns sistemas do cérebro estão acordados, enquanto outros não. Quando o sono profundo é interrompido, como ocorre na apneia do sono, por exemplo, alguns sistemas cerebrais, como o sistema motor, parecem ser acordados, enquanto outros, como o sistema de formação de memórias, não. Isso tem um paralelo com o que ocorre no sonambulismo, já que a pessoa é capaz de se locomover, mas não consegue lembrar muita coisa do que aconteceu durante o episódio. Outros fatores que aumentam a probabilidade de se ter um episódio sonâmbulo são aqueles que alteram a duração do sono profundo. Por exemplo, tomar certos medicamentos psiquiátricos como soníferos ou antidepressivos, usar substâncias como o álcool, ou dormir mal por vários dias seguidos podem afetar direta ou indiretamente a duração do sono profundo e, por consequência, a frequência dos episódios de sonambulismo. Antigamente, alguns pesquisadores achavam que o sonambulismo tinha uma ligação direta com o sonho que a pessoa estava tendo. Ou seja, a pessoa andando enquanto está dormindo estaria andando em algum lugar no seu sonho também. Só que depois de aprender mais sobre os ciclos do sono, sabemos que isso não faz muito sentido, já que a maior parte dos sonhos ocorrem durante a fase REM, enquanto que o sonambulismo costuma se manifestar durante a fase não REM. Viver um único episódio de sonambulismo não é necessariamente sinal de algum transtorno. De acordo com o estudo, cerca de 30% das pessoas têm pelo menos um episódio de sonambulismo ao longo da vida. Ou seja, episódios de sonambulismo são mais comuns do que muitos imaginam e vários deles podem estar relacionados ao efeito de substâncias ou à privação do sono, como comentei agorinha. Já quando se vive isso com frequência, é mais provável que os episódios indiquem algo mais grave. Se você ou alguém que conhece já passou por um episódio, aqui vão algumas dicas. Dica número 1. Certifique-se de que o ambiente no qual a pessoa vive apresenta um mínimo de riscos. Portas e janelas bem fechadas e com chaves bem guardadas são uma boa ideia. Garanta que objetos cortantes e inflamáveis, como o gás do fogão, não sejam tão fáceis de acessar ou manipular. Na maioria dos casos, um sonâmbulo não irá procurar logo uma faca, por exemplo, mas se precaver pode ser bom, já que o comportamento da pessoa pode ser bem imprevisível. Dica número 2. Verifique se os episódios são estimulados por alguma condição não tratada. Ao tratar de maneira eficaz a apneia do sono, por exemplo, é possível que os episódios de sonambulismo sejam reduzidos parcialmente ou totalmente. Dica número 3. Cuide do seu sono. Ter hábitos saudáveis, como manter uma rotina consistente de horários para adormecer, ter um lugar confortável para dormir e fazê-lo por uma quantidade de tempo satisfatória, pode ser o suficiente para reduzir os episódios. A dica número 4 é que você procure um médico caso esteja com preocupações envolvendo seus episódios de sonambulismo. Um profissional competente poderá conduzir uma avaliação para entender o que está acontecendo com você e qual seria o tratamento mais interessante. Ainda temos muito que aprender sobre o sonambulismo, mas já sabemos o suficiente para descartar vários mitos que foram criados sobre ele. Se esse assunto te interessou, assista também aos vídeos que já fizemos sobre o sono, a insônia, os sonhos e os sonhos lúcidos. Muitíssimo obrigado a todos vocês que são apoiadores ou apoiadoras oficiais do Minutos Psíquicos. Vocês incentivam muita gente a fazer. Bom, então aqui a gente já teve né, uma primeira ideia, né, do que seria o sonambulismo, né? Então, fisiologicamente, vamos dizer assim, né, a gente viu que tem muita relação com as fases do sono REM e o sono não REM, né? Pra entrar muito na questão biológica de conceito, né? O sono REM seria aquele sono mais profundo, né? E o não REM
seria um sono mais superficial, né? Então, o sonambulismo estaria ali quando o corpo está nessa fase um pouco mais superficial, né? É interessante, né? Ele faz várias coisas ali, dicas e tal, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto que eu achei bem interessante, que é o seguinte. Dois pontos, na verdade. Primeiro que ele fala que a ciência não explica muito bem, né? Isso é uma razão muito óbvia, né? Porque como a gente vai ver, né? No caso, a espiritualidade, o próprio espírito ali, ele tem um protagonismo muito grande nesse fenômeno, né? E quando a ciência clássica, né, o materialista, né, desconsidera a existência espiritual, realmente acaba caindo nessa coisa de que a ciência não sabe muito bem, né? Então, é isso, né? Fica realmente difícil explicar pelo materialismo, né? Só que, assim, é bem interessante porque ele fala uma questão da memória, né? Que, de acordo com algumas linhas de pesquisa, né? Durante esse episódio aí de sonambulismo, algumas áreas do cérebro, como a motora, né, relacionada a movimento, né, seriam ativadas, enquanto outras áreas, como a da memória, não, né? Isso a gente explica facilmente, né, se a gente considerar a existência do cérebro físico e a existência do espírito, né, com o seu consequente cérebro espiritual. Ora, se eu estou atuando com o meu espírito, né, que a gente vai ver na sequência alguns livros, né, não utilizando todo, ou pelo menos parcialmente ou todo, pelo menos, o cérebro físico, né, obviamente que os registros não ficarão no cérebro físico, mas sim no cérebro espiritual. É a mesma dinâmica que acontece quando a gente sonha ou os nossos desdobramentos. Por que, via de regra, a gente não consegue lembrar muito, né? Sendo que quase sempre a gente sai do nosso corpo. Justamente pelo mesmo fenômeno, tá? As nossas memórias, as nossas experiências no momento do nosso desdobramento, do sono, eles não ficam registradas via de regra, né, salvo algumas exceções, né, no cérebro físico. Por isso que a gente não lembra, ou lembra de maneira muito vaga. É a mesma coisa. Vocês entendem isso? Então, agora vamos ver, então, como seria o sonambulismo na visão espírita, né? Algumas considerações, né? E aí depois a gente volta a, aqui a nossa discussão, tá? Olá, meus amigos queridos. Sejam bem-vindos novamente ao Conhecendo Espiritismo. É sempre uma grande alegria contar com a sua presença aqui conosco. E hoje nós vamos conversar sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. O que são esses fenômenos e qual a diferença entre eles? Para poder abordar esse tema, temos que falar sobre o que nós chamamos e designamos de emancipação da alma. Durante o processo, por exemplo, do sono, o nosso espírito ele não fica preso ao nosso corpo físico que está momentaneamente descansando. O nosso espírito, o nosso perispírito, ele não tem essa necessidade de se manter também dormindo como o nosso corpo físico. E ele se emancipa, ele se desliga momentaneamente do nosso corpo físico. E esse processo de desligamento parcial é chamado de processo de emancipação da alma.
Claro que o nosso espírito ele não fica completamente desligado do nosso corpo. Como eu disse, esse desligamento ele é parcial. Há sempre um fluido que liga um ao outro, que é o que a gente chama do cordão prateado, que é um fiozinho que liga o corpo físico ao perispírito, à alma que está momentaneamente emancipada. Tanto é que se houver uma necessidade, de alguma forma, para que aquele espírito tenha que retornar ao seu corpo físico, por exemplo, se o corpo vai acordar, isso é feito rapidamente com a velocidade do pensamento, de modo que, quando o corpo desperta, o espírito já está lá no corpo, já está junto ao seu corpo. Mas o que é esse processo de emancipação da alma? Porque antes de nós adentrarmos e realmente especificarmos o que é o sonambulismo, o que é a dupla vista e o que é o êxtase, a gente precisa entender o que acontece durante o processo de emancipação da alma, que é algo que se faz presente nos 3 fenômenos. Então, durante o processo de emancipação da alma, o nosso espírito, ele goza de maior liberdade. E vejam, aqui não é que esteja havendo um processo mediúnico ou a interferência do plano espiritual. Não. Isso é um processo meu, é a minha própria alma, meu próprio corpo, meu próprio perispírito que se emancipa. E todos nós passamos por um processo de emancipação da alma todos os dias quando a gente dorme. Então isso é um processo que a gente chama anímico. A palavra anímico quer dizer, refere-se à própria pessoa. Então não é uma manifestação mediúnica o processo de emancipação da alma, é algo natural que cada um de nós tem, é uma faculdade que todos nós temos. Por isso que ela é anímica, que refere-se e diz respeito a nós mesmos, ok? Então nesse processo de emancipação da alma, o espírito ele goza de maior liberdade. Como ele não está preso ao corpo material, é como se o espírito tivesse momentaneamente vivendo a sua vida de espírito. Então ele se torna mais lúcido, ele se torna mais consciente de si mesmo. Durante o processo de emancipação da alma, ele pode ter acesso, por exemplo, às suas vidas passadas, a ter consciência de todo o seu eu, de toda a sua história evolutiva, porque ele não está limitado pelo corpo material. Então, quando, por exemplo, a gente sonha, nós estamos num processo de emancipação da alma. Já há um vídeo meu no canal falando sobre os sonhos. Mas nós vamos abordar agora o sonambulismo. Qual é a diferença do sonambulismo para o sonho? O sonambulismo há um processo de emancipação da alma ainda mais forte, maior do que no sonho, por exemplo. No processo de sonambulismo, a lucidez da alma é muito maior. É como se ela realmente, nesse processo, ela conseguisse ter acesso ao plano espiritual de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais global e restrita. Ela praticamente sente muito pouco a influência do seu corpo material. Então, nesse processo de sonambulismo, a alma, sua própria alma, tem acesso ao plano espiritual. E embora o seu corpo físico esteja ali na cama ou até mesmo caminhando, porque às vezes o sonâmbulo não caminha pela casa, pelos ambientes da casa, embora o seu corpo esteja ali, a sua alma não está. A sua alma pode estar viajando para muitas outras cidades no plano espiritual. A sua alma vai lá, a sua alma está lúcida, a sua alma tem condições de reproduzir e de falar tudo aquilo que está sendo visto pela sua alma. Então, o seu corpo físico vai estar falando aquilo que a sua alma vai estar vendo. E interessante é que, às vezes, as pessoas perguntam por que a pessoa se movimenta, a pessoa anda. Porque, às vezes, o seu espírito está fazendo alguma ação que pode, eventualmente, a nível espiritual, necessitar do corpo. E aí, ele é como se fosse um reflexo no corpo físico daquela atividade realizada pela própria alma. Então, essa atividade realizada pelo espírito acaba refletindo, é como se ele tivesse a necessidade, por alguma razão, de utilizar o corpo físico. E aí ele realmente a pessoa se movimenta, a pessoa anda. Mas, na realidade, a vivência não é do corpo físico, a vivência é do seu espírito. E durante esse processo de sonambulismo, que pode ser mais ou menos duradouro, como eu disse, o espírito vai ter consciência do acontecido. Ele pode até, eventualmente, não lembrar quando ele acorda. Por quê? Porque aí ele já vai estar sobre a injunção do seu corpo físico. E vejam, por que às vezes quando a gente retorna, o sonâmbulo retorna, ele não tem lembrança? Porque todas as vivências foram o quê? Foram vivenciadas pelo espírito e não pelo corpo físico que estava deitado.
Então, como as vivências não foram captadas diretamente pelo cérebro humano, quando ele retorna, o cérebro tem dificuldade de reter aquelas vivências do espírito. Por isso que ele pode eventualmente lembrar, mas ele já vai lembrar de uma forma às vezes mais fragmentada, já não lembra da completude dos acontecimentos. Embora, durante o estado de sonambulismo, ele possa, sem problema nenhum, ter retratado tudo o que viu, tudo o que presenciou. E durante o processo de sonambulismo, ele pode se relacionar com o plano espiritual sem problema nenhum. Ele pode, inclusive, conversar com outros espíritos, ele pode passar as orientações recebidas por outros espíritos. E nesse caso, quando o sonâmbulo se relaciona a nível espiritual com outros espíritos e retrata essa comunicação, o corpo físico dele fala, isso significa sonambulismo mediúnico, porque aí ele está servindo de intermediário para um espírito que está se comunicando através dele. Mas nem todo sonâmbulo reproduz conversas com o plano espiritual. Muitas vezes o sonâmbulo só retrata as suas próprias vivências, as suas próprias observações. Isso não significa que esteja havendo digamos assim, uma intermediação com o plano espiritual. Por isso que há o sonambulismo e o sonambulismo mediúnico. Então, o mediúnico é quando há a presença de um espírito e ele comunica, ele dá, digamos assim, comunicabilidade para aquele espírito, ele reproduz o que aquele espírito diz. Já o sonambulismo não. Por exemplo, durante o processo de sonambulismo, como ele tem acesso, o espírito fica mais lúcido e ele tem acesso muitas vezes à sua história como espírito, ele pode ter acesso às suas vidas passadas, ele lembra das suas vidas passadas, ele pode ter acesso a pressentimentos do futuro, ele pode, por exemplo, falar de conhecimentos que ele não tem nessa encarnação, mas que foram conhecimentos que ele detinha em outras vidas e que o conhecimento fica lá, nele, fica no perispírito. Você não perde aquilo que você adquiriu, embora, por conta da reencarnação dele, ele não lembre daquilo, mas quando ele retorna ao mundo dos espíritos, todo o seu conhecimento volta. Então, como ele está no estado de sonambulismo, é como se o espírito dele estivesse liberto, ele tem acesso a essas informações e pode até falar de determinadas coisas que ele, nessa vida, não tem, conhecimento que ele não tem, mas é algo que o espírito dele já adquiriu. E é por isso que, às vezes, ele fala coisas, informações que ele nem mesmo sabe, as pessoas não sabem de onde a pessoa, o sonâmbulo, tira aqueles conhecimentos e aquelas informações. E o sonambulismo, gente, ele pode ser um sonambulismo espontâneo, natural, como ele pode ser também o que a gente chama de sonambulismo magnético, que é quando as pessoas são de alguma forma por alguém que tem um caráter, uma facilidade para hipnotizar, que tem um magnetismo apropriado, que ele utiliza esse magnetismo para provocar o sonambulismo. Mas, uma vez provocado, as vivências do espírito, seja no sonambulismo provocado ou no espontâneo, são as mesmas coisas. Vamos agora falar então do êxtase. O êxtase também é um processo de emancipação da alma, mas ainda maior do que no sonambulismo. O sonambulismo já é um processo de emancipação da alma maior do que no sonho. E o êxtase ainda maior do que no sonambulismo. A alma ela vai estar muito mais livre e vai ter muito mais acesso a outras dimensões do plano espiritual do que no sonambulismo. No sonambulismo, a alma ela fica mais próxima dos mundos terrenos. Claro, mundos terrenos a nível espiritual, os mundos mais próximos da Terra. Já no êxtase, não. A alma ela tem acesso a um mundo desconhecido, realmente o mundo dos espíritos etéreos. E justamente tendo acesso a esses mundos, é como se o espírito vivesse antecipadamente a vida dos espíritos superiores, aquela vida maravilhosa. É uma sensação de bem-estar no êxtase tão grande, tão intensa, tão maravilhosa, que não há comparação dessa sensação no plano material. Então eles ficam inebriados com as paisagens, com os lugares, com as emoções que eles experimentam, o êxtase, durante o processo do êxtase. E é algo tão forte, é algo tão intenso, que muitas vezes o espírito tem dificuldade de retornar para o corpo físico, porque ele está tão inebriado, está realmente em estado de êxtase, vivenciando aquelas maravilhas de planos mais evoluídos, que ele quer permanecer lá. Ele não quer muitas vezes voltar.
E é por isso que no êxtase, quando as pessoas estão num estado de êxtase, nos diz a doutrina espírita que nós devemos fazer o quê? Nós devemos, de alguma forma, pedir para ele retornar. Utilizar argumentos, por exemplo, situações e pessoas que são extremamente valorosos para ele, pessoas valorosas, situações valorosas, para que ele retorne. Porque senão ele fica tão preso às maravilhas que ele está vivenciando no estado de êxtase que ele não quer retornar. E ele fica, o desligamento é tão forte, a emancipação da alma é tão forte no processo de êxtase, que se ele realmente não tiver essa vontade de voltar, ele pode, inclusive, realmente desencarnar num processo de êxtase. Há, inclusive, no Livro dos Espíritos, ou na Revista Espírita, não me lembro bem, uma situação dessa, que é justamente de um músico chamado Pergolesi. Então, ele teve acesso a um processo de êxtase. Inicialmente, inclusive, ele compôs uma música durante esse processo, mas, posteriormente, ele ficou tão maravilhado com aquela situação que, numa situação subsequente também de êxtase, ele desencarnou. Então, no processo de êxtase, o que caracteriza? O processo de emancipação da alma é muito maior, o espírito tem acesso a planos ainda mais evoluídos do que no processo de sonambulismo, e ele tem acesso realmente à vida dos espíritos evoluídos e superiores. E é justamente por isso que ele tem tanta dificuldade para voltar para o corpo físico durante o processo de emancipação. E, por fim, a dupla vista também é um processo de emancipação da alma. Mas o que diferencia do êxtase e do sonambulismo? Porque a dupla vista é um processo de emancipação da alma durante o estado de vigília. Ou seja, a pessoa está acordada. Ela não está num processo de sono durante esse processo de emancipação da alma. É claro que durante o processo de dupla vista, mesmo estando em vigília e mesmo estando acordada, o corpo físico se acha sensivelmente modificado. O olhar da pessoa fica meio vago, como se ela estivesse um pouco perdida, mas ela está acordada. E durante esse processo, ela consegue ter acesso ao plano espiritual. É como se ela tivesse a vista dela ordinária, que a gente já tem, e ela tivesse uma outra, que fosse como se fosse uma miragem. E ela tem acesso de forma simultânea à visão ordinária e também a essa, digamos assim, miragem, que seria esse acesso ao plano espiritual. E durante esse processo de dupla vista, ela pode ter acesso, por exemplo, a pressentimentos, ela pode também ter acesso a situações do passado que aconteceram ou situações do futuro. Então, a dupla vista, na realidade, são os médiuns, porque os médiuns, quando eles entram num processo de transe, eles estão lúcidos, eles estão acordados e eles conseguem, através, por exemplo, da mediunidade, visualizar o plano espiritual, ter um processo de evidência, e isso é dupla vista. Então, quando a gente fala em dupla vista, a gente está falando dos próprios médiuns, que têm essa capacidade de acessar o plano espiritual no seu estado de vigília, quando eles estão acordados. Ok? Então, todos, na realidade, são processos de emancipação da alma, mas diferem em algumas características, como eu falei. E lembrando, o processo de emancipação da alma é sempre um processo de emancipação do próprio indivíduo. Por isso é considerado um processo anímico. Nada obsta que durante esse processo de emancipação da minha própria alma, eu tenha acesso ao plano espiritual, me comunique com os espíritos e transmita as suas orientações ou as suas ideias. E aí isso passa a ser um processo mediúnico, porque o que caracteriza a mediunidade é justamente a intermediação do plano material com o plano espiritual. Então, através da dupla vista, do sonambulismo ou do êxtase, se eu faço essa intermediação, esse fenômeno que é anímico, que é meu, passa também a ser um fenômeno mediúnico. Ok, meus amigos? Seriam essas as orientações, os esclarecimentos sobre esses 3 fenômenos. Eu espero que eu possa ter sanado as suas dúvidas. E se você gostou, eu agradeço se você compartilhar, se você curtir o nosso vídeo. Um grande abraço, queridos amigos, e até a próxima! Pessoal, a gente viu aí bastante informação, né? Então vamos fazer um apanhado aí, né, para a gente ressaltar aí os principais pontos, né? E aí quero depois até complementar aqui com vocês, né, algumas coisas aqui adicionais, né? Então, basicamente, né, a gente viu, né, é importante a gente se ligar com o vídeo anterior, né, na questão da percepção da pessoa ou não, né?
A gente trata de um fenômeno anímico, né? O que seria um fenômeno anímico, né? É um fenômeno inerente, né? Como a expositora bem disse, né? À nossa própria alma. Lembrando que a alma é um termo que, dependendo da... Há controvérsias, tá? Mas dependendo de alguns entendimentos, seria o espírito encarnado, tá? Então, isso seria o que se chama de alma, tá? Embora não há um consenso absoluto sobre isso, tá? Então, é um fenômeno anímico, né? Que acontece na manifestação da nossa alma, do nosso espírito encarnado. Então, é um processo de libertação, né? Como ela bem disse, maior do que o sono comum. Então, assim, de maneira bem resumida, o que está acontecendo ali? É o nosso espírito controlando, ou pelo menos direcionando, né, o nosso corpo sem a intermediação do cérebro físico ou parcialmente sem essa intermediação. Óbvio, totalmente sem, acredito que não faz muito sentido, mas a maioria de suas funções desligadas ou inativas, entre aspas, momentaneamente, né? Como, por exemplo, a memória, né? Então, por isso que um fenômeno, por isso que um sonâmbulo, perdão, não consegue recordar daquilo que ele experimenta, por exemplo, ali durante o desdobramento, durante aquele fenômeno, né? Desdobramento também, né? Que é um desdobramento, né? Só que mais intenso, né? Do que o sono físico comum, né? E isso é muito interessante, né? Porque isso significa que a nossa alma está experimentando muitas coisas, né? E aí isso acaba se refletindo no corpo físico, né? Como a gente viu lá no outro vídeo, né? Via de regra são fenômenos que não trazem nenhum prejuízo, né? Obviamente, salvo algumas exceções, né? Mas normalmente, né, é muito comum, né, a gente apresentar alguma manifestação em menor grau, como sentar ou conversar durante, né? Depois ela trouxe um negócio bem interessante, que é a questão da mediunidade, né? Que eu acho que aí gera um ponto de bastante dúvida, né, entre as pessoas, né? Sonambulismo e mediunidade é a mesma coisa? Não, não é. Embora há relações, né? Porque dentro do fenômeno, né? Sim, pode até haver mediunidade. Mas qual que é a diferença? Quando o espírito conversa, ainda que de maneira não lógica, né? Ou ele anda, está tendo uma manifestação do espírito da própria pessoa ali, que está encarnada. Tá? Então isso tem que ficar muito claro. Mas pode ser também que durante essa emancipação maior, provisória da alma, possa também ter uma manifestação de um outro desencarnado, justamente porque a alma está parcialmente afastada. Aí, nesse caso, nós teríamos sim um fenômeno mediúnico. Tá, gente? Então, isso tem que ficar muito claro. Se durante aquela manifestação tiver uma manifestação genuína de um terceiro, de um outro espírito que não seja o da pessoa ali, dona, entre aspas, vamos dizer assim, do corpo, aí sim nós podemos caracterizar um fenômeno mediúnico. Tá? Então, sonambulismo é um gênero, tá? E nós podemos ter uma espécie anímica, né, que é a mais comum, né, onde há a manifestação da própria alma ali. Só que também nós podemos ter uma manifestação mediúnica, tá? Depois ela fala que isso pode ser, inclusive, desencadeado, incentivado, né? E aí seria algo, por exemplo, indutivo ou magnético, tal, enfim. Existem algumas linhas de pesquisa, né, utilizando isso, né? Não é a nossa ideia se aprofundar muito nisso, né? Até porque não me julgo com conhecimento suficiente para tal, né?
Mas eu sei que existem inúmeros pesquisadores que estudaram o sonambulismo, né, inclusive como uma manifestação do processo de cura. Tá? Então, Deleuze, né, alguns magnetizadores do passado aí, escreveram um livro específico sobre isso, né? Onde pessoas, né, manifestando o sonambulismo, né, utilizando aquelas energias para processo de cura. Tá? Não é comumente o que acontece via de regra hoje. Tá? A esmagadora maioria dos centros, né, que trabalham com magnetismo, penso eu, né, que os médiums aí e os magnetizadores, né, de forma geral, estão plenamente conscientes, acordados ali, né, enfim. Né. Mas sim, saibam, né, que existem sim linhas de pesquisa utilizando o fenômeno do sonambulismo, né, como processo de cura, né. Mas confesso que não tenho aí uma experiência prática nesse sentido, né, então não conseguiria aí acrescentar muito, né, exceto o que eu li, né. Mas é importante a gente saber que tenha, né. Porque caso alguém tenha essa questão do sonambulismo de maneira mais ostensiva, né, penso eu que isso poderia, inclusive, ser utilizado para o processo de cura, né? Mas, enfim, né, não é algo, pelo menos pelo que eu percebo aí, né, de mais comum, tá? Depois ela fala uma questão bastante interessante, que é o estado de êxtase. Né? E aqui eu vou até trazer um adicional do que ela falou, que é a questão da meditação. Tá? Então, o que ela falou? Ela falou que o êxtase seria um estado de libertação da alma ainda mais profundo que o sonambulismo, né? O qual a alma iria para lugares extremamente espiritualizados, né? De extrema bem-aventurança, né? Onde muitas vezes ela não quer nem retornar, né? Por motivos óbvios, né? Que a gente vai. Porque da mesma forma como a gente vai em um lugar muito bom, a gente não quer ir embora, a gente quer permanecer o máximo lá possível, né? Então, não haveria por que o nosso espírito, né, não proceder da mesma maneira. Né? É evidente, né, que na maioria dos casos, né, a própria espiritualidade ali, né, penso eu, que se encarrega de orientar esse espírito, né, alertando na necessidade da encarnação dele aqui na Terra, né? E sim, de retornar, né, para cumprir, de certa forma, ali, né, aquilo que ele precisa fazer aqui, né, no nosso breve espaço de tempo que nós estamos encarnados aqui na Terra. Né? Mas, basicamente, o estado de êxtase, então, seria um estado de emancipação maior da nossa alma. E por que eu falei para a gente trazer a correlação com a meditação? Meditação também é outro ponto que gera muita dúvida, né? Eu acho que é um assunto que é submencionado no movimento espírita, né? O que particularmente eu acho ruim, né? Porque a meditação é, sim, a meu ver, uma fonte bastante importante e relevante de autoconhecimento, né? Uma fonte, perdão, de espiritualização, de certa forma, né? Ela ajuda em várias questões aí, inclusive a aumentar o nosso foco na atividade, a auxiliar a gente no controle das nossas emoções, né? Eu acho que isso tem total consonância, tá? Com o processo de evolução. Tá? Então, é um momento de acolhimento, de recolhimento, né? Muitas vezes a gente fica muito ligado no 220 aí com coisas que muitas vezes não nem são relevantes para a nossa evolução, né? Como, por exemplo, excesso de redes sociais, né? Excesso de televisão, de séries, né? Enfim, distrações que, obviamente, num grau adequado, têm a sua importância, né? Porque somos humanos, né? Mas que não, dentro de um contexto de exagero, obviamente, isso começa a atrapalhar, inclusive, o nosso planejamento reencarnatório, né? Porque podem, sim, servir de movimento de fuga, né? Daquilo que a gente veio para fazer aqui, né? A gente sabe, né, infelizmente, que isso é bastante comum, né? As pessoas fazerem.
tá? Então, a proposta da meditação é essa, né? Ou uma das, pelo menos, né? Trazer esse acolhimento, né? Trazer essa autorreflexão, né? Essa possibilidade, ou uma das possibilidades, pelo menos, de a gente também controlar, né? Da gente não controlar, né? Estou usando uma expressão errada, mas da gente pacificar, né? As nossas ímpetos inferiores, por exemplo, nossa dificuldade. E aí eu vou até compartilhar com vocês, gente, um livro aqui que está no site, está disponibilizado gratuitamente, tá? Então, realmente é algo que... Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Que aí aparece até o site, tá? Então, ele está no site, aqui não aparece aqui no compartilhado, mas eu vou colocar aqui no nosso chat aqui do grupo e depois também lá no nosso grupo lá do WhatsApp, tá? Então, tá aqui no chat, depois no grupo também, né? Vou até colocar agora para depois a gente não... Você já está no grupo. Então, basicamente, gente, esse livro é maravilhoso, tá? Eu já li ele aí umas 3, 4 vezes aí. Ele tem, inclusive, em audiobook, tá? É basicamente um método de você realizar uma meditação, tá? Então, o que acontece, né? A proposta desse autor aqui, né, lá do Oriente, né, tem muita correlação com o budismo, né? Então, nas filosofias orientais, né, a meditação é muito mais utilizada, tá? Porque eu acho que deveria ser algo importantíssimo de nós aqui do Ocidente, né, inclusive no movimento espírita, importar isso, né? Porque, como eu já bem disse, né, é uma ferramenta bastante importante de evolução, tá? E o que acontece, né? De maneira bastante resumida, né? Eu vou até descer aqui no... tá o site aqui, né? Então, aqui está o título do livro, né? E agora eu vou compartilhar aqui o outro link aqui, né? Que é realmente o PDF, né? Onde vocês podem baixar ali. Deixa eu ver aqui. Não, pera lá. Aqui. Aqui, PDF aqui. Agora sim. Então aqui está o índice, tá, do livro, né? Não é um livro grande, tá? 160 páginas, né? Então não é uma leitura aí muito demorada, né? Basicamente, ele fala o seguinte, gente, e aí vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque ele fala justamente essa questão do êxtase, tá? Então é importante a gente fazer essa correlação com o livro que a gente leu, né? Para a gente entender, inclusive, ainda que de maneira mínima, né, de maneira superficial, obviamente, porque tem uma ciência milenar, né, que existem conhecimentos aí, livros a se aprofundar ali aos montes, né? Mas o que seria essa meditação profunda, né? Esse êxtase, né? Esse contato com Buda, né? Tudo aquilo, de certa forma, que é mencionado muito lá no Oriente, né? Só que aqui, não, né? Então, basicamente, esse autor, né, esse Ajahan Brahmavanso aí, né? Tem uma pronúncia estranha, né? Nem sei se eu falei 100% correto. Mas o que ele fala? Ele fala que existem vários níveis de meditação. Tá? No livro ele expõe basicamente cada um desses níveis em detalhes, tá? Como que a gente pode paulatinamente avançando de um nível para o outro, tá? Mas são assim, mais de 10 níveis, até 11 níveis, e depois ainda tem mais 4 estágios. Gente, é realmente um conhecimento assim, bastante vasto, tá? Mas ele fala o seguinte, né? Quando a gente vai meditar, né, como foi para você, a nossa consciência ela vai passando por diversos níveis, né?
E o primeiro nível dele, ele chama de foco no momento presente. Então, basicamente, é a gente focar no momento presente. Então, a gente dá um comando mental, fala assim, olha, a partir de agora, meu foco estará no momento presente. Ele até fala, né, da gente pensar, ou até mesmo falar em voz alta 3 vezes isso, né, para ficar bastante claro. Né? E a gente foca no momento presente, né, então seriam apenas as sensações do aqui e agora, né, os sons que a gente está ouvindo, né, enfim. Ou seja, nada de ficar pensando coisa do passado ou do futuro, né? Então, focar no momento presente. Né? E aí existem até alguns livros bastante interessantes, né, que nos ajudam bastante, como, por exemplo, o Poder do Agora, né? Eu já li alguns livros desse autor, né? É um livro que recomendo muito mesmo, e tem vários livros, inclusive, esse autor, mas é um livro que nos ajuda bastante a gente a ter a importância da gente entender, né, focar no momento presente. Né? Então, lendo esse livro ali, vocês vão entender de maneira bastante aprofundada, né, o que significa isso, tá? E aí depois, né, seria o silêncio interior, ou seja, a gente começaria a calar essa voz, tá? Não vou entrar em detalhe em cada um desses níveis, tá? Porque a gente não está no encontro de meditação, tá? Mas eu estou pondo isso, tá? Para vocês verem que é método, tá? Meditação é método, tá? É treino, tá? Não é algo que uns nascem, uns podem fazer, outros não, tá? Não, tá? Isso é uma abordagem, uma visão muito rasa, tá? Meditação é algo que, se você tiver um método, tá? O que é um método? É algo que você segue um passo a passo, tá? Obviamente, nos detalhes vai variar para cada pessoa, mas assim, as diretrizes gerais são as mesmas, né? E aí, com o treino, com a prática, você vai se aprofundando. Tá? Então, é necessário estudar para fazer uma boa meditação. Tá? É necessário a gente se aprofundar mesmo, entender o que a gente está fazendo. Né? E aí você passa pelo silêncio interior, aí depois você vai para a atenção na respiração, né? Então você foca, assim, você começa a prestar atenção na respiração, e aí você vai para a atenção ininterrupta na respiração. Tudo isso que a gente está falando aqui, inclusive aqui no item 6, aqui, tá? No método básico, tal. E aí depois você vai para a respiração bela, né? Que ele seria o estágio 5 aqui da respiração, que seria realmente a gente começar a sentir um estado de paz profunda, né? Depois tem o nímita, né? Que seria a gente ver, começar a ver, ter as primeiras, digamos assim, percepções do plano espiritual, né? Então a gente pode começar a ver cores, né? Começa a ver luzes, né? Ou começa a ver espíritos, né? Então teriam se aprofundando em estados mais avançados, né? O nímita já é um estado de meditação bastante aprofundado, né? Inclusive, eu até fiquei surpreso, né? Uma vez eu fiz uma meditação com a Stephanie, ela até mencionou, viu, né, essa questão das cores, né? Que teria já o sexto estágio aí da meditação, não sei se ela lembra, né? Se ela quiser falar alguma coisa depois disso. E aí depois nós entraríamos nos jhanas, tá? Olha lá no item 8, tá? Jhana. Sendo bem sincero, tá, gente? Eu nunca entrei no Jhana, tá? Não vou mentir para vocês, falar que eu fico me irritando todo dia, que eu fico praticando muito, assim, tá? Não, tá? Talvez por isso que eu nunca tenha conseguido. Mas é algo que eu, pelo menos pelo que o livro dá a entender, que uma prática bastante constante, né? E que é algo que eu até quero voltar a fazer mais, sim, isso poderiam tirar o Dhyana. O que é o Dhyana? Dhyana seria um estado de êxtase, tá? Que é justamente agora a gente vai fazer uma ligação lá com o vídeo que a gente leu. Então então o estado de êxtase é algo que todo mundo poderia ter? Deve sim.
Uau! Porque é um método. Obviamente que isso existe, requer bastante estudo, bastante prática, tá? Mas o que seria o êxtase? Como ela fala bem no livro, seria um desdobramento ainda maior, uma emancipação ainda maior da alma, onde ela tem contato com esferas sublimes. Tá? É justamente o que o livro traz. Então, conforme a gente vai praticando a meditação, eu, no caso, eu consegui até o item sexto, né, um nímita, né, não cheguei, não consegui avançar por Dhyana, teria a partir dos sete, e ainda tem vários níveis de Dhyanas, tá? Tem Dhyanas mais superficiais, Dhyanas ainda mais profundos, né? Que é o que eles chamam de iluminação, né? É o que o budista, de orientais, chamam de atingir a iluminação. Por que usa esse termo, atingir a iluminação? É literalmente atingir. Não é só a iluminação no sentido interior, de agora vem em cima das dificuldades, tá? Não. Atingir a iluminação seria a nossa alma atingir esferas extremamente elevadas, tá? De modo a gente atingiu a iluminação, ou seja, nós fomos até esses locais. Entenderam agora o que significa esse atingir a iluminação? É algo interno e também externo. É o estado de êxtase, justamente falado pelo livro. Tá? Por que a mulher lá do vídeo lá falou que a vida do espírito não quer voltar? Porque a alma está lá. Naquela esfera sublime. Estão entendendo a correlação? Perdão. E a profunda relação que existe entre o espiritismo e as doutrinas orientais. Elas se comunicam o tempo todo, gente. Tá? Não são coisas desassociadas. Então o êxtase é uma manifestação anímica? Sim, sim. Da nossa alma. Então, uma meditação profunda poderia ser uma manifestação anímica? Sim. Nesse livro ali, gente, ele traz até um caso, tá? Que eu acho que ilustra bem isso que a gente está estudando, que é o seguinte. Uma vez um homem, né, que tinha a prática da meditação de muitos anos, né, começou a meditar. Isso está escrito no livro. E aí, as meditações, né, às vezes elas demoram uma hora, né? E a partir do momento que você entra no dhyana, a alma está longe. Então, se você chamar alguém, oi, fulano, acorda, você não vai acordar a pessoa de imediato. E esse cara, ele estava no estado de êxtase tão profundo que a mulher achou que ele tinha morrido. Ela chamou o resgate, chamou a ambulância, né? Levou a criatura, colocou um desfibrilador naquele equipamento que dá choque lá para ver se... Porque as funções cardíacas, cerebrais estavam muito baixas, né? Por óbvio, porque a alma não está ali. Eu não quero dizer que morreu, tá? Porque o cordão prateado não foi rompido, tá? Só que o corpo está num estado mínimo ali, entendeu? Só para manter a vida, entendeu? Então não vai estar com muita função cerebral, com batimento cardíaco muito proeminente. Óbvio que não cessa totalmente, tá? Senão estaria morto, mas de fato. Mas está muito reduzido. Né? E aí, o médico estava achando que a criatura estava morrendo, entendeu? Colocaram um desfibrilador e tal. Foi dado como morto até. E aí, na hora que o corpo já estava lá, esperando no hospital, no morgue, acho que é morgue, né, que chama, né? O local onde fica. Ele acordou, porque o espírito voltou. Então, ele ficou horas e horas no estado de êxtase.
Aí depois ele voltou. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as meditações profundas também é uma manifestação anímica. E é importante, então, a gente perceber essa gradação. Sono físico, sonambulismo, a gente já viu o que é, né? E a nossa alma já tendo uma emancipação intermediária e o êxtase. Tem uma emancipação ainda maior, né? Do que essas outras duas. Claro que ainda considerando o espírito vivo, encarnado, né? É óbvio que a emancipação completa teria, de fato, né? O momento da desencarnação, né? Que aí sim teria rompido aí o famoso cordão prateado ali, né? O André Luiz traz aí nas suas obras, tá? Depois que ela fala naquele livro lá ainda é uma questão da dupla vista, né? Que aí já seria uma manifestação de percepção de plano espiritual, mediúnica, né? Aí está mais relacionado já com a vidência, né? Enfim, né? Uma manifestação mediúnica. Então é isso, gente. Então é esse o adicional que eu queria trazer para vocês, né? Que eu acho bastante interessante, né? Porque a gente tende a achar que há muita diferença, né, entre filosofias orientais, né, e a doutrina espírita. Na verdade, não é bem assim, né? Existe bastante correlação, né? Então é isso. Então, antes da gente entrar no livro do Jacob, né, não tem oração, já está um pouco mais de 15 minutos, já nem sei, já se compensaria aí. Um pouco menos de 15 minutos, na verdade, né? Compensaria já entrar no livro, né? Mas, assim, o que eu queria deixar bem claro para vocês era isso. Tá? Essa questão do sonambulismo, o que é, então? Vamos recapitular. É uma manifestação anímica, a princípio, tá? Biologicamente, tem a ver com sono REM e não REM, tá? E a própria ciência, como eu falei para vocês, não explica de maneira satisfatória, né? Não sabe exatamente o que é, mas acredita que é ativar algumas áreas do cérebro como a motora, mas permanece outras desligadas, entre aspas, como a da memória, né? De fato, na verdade, a gente sabe, né, que na verdade o que está causando isso é o espírito, né? Ou a alma, né? O espírito encarnado, né? Para ser mais técnico, tá? Então, o sonambulismo seria basicamente uma manifestação intermediária, né? Onde a alma começa a se manifestar ali no plano espiritual, mas que acaba tendo um reflexo no corpo físico. A gente viu que, via de regra, é algo inofensivo, né? Mas que se você tiver uma manifestação frequente sobre isso, é bom tomar, sim, alguns cuidados, né? Ter algumas ressalvas, né? A gente até viu que alguns remédios, algumas drogas aí, com certeza, podem interferir nesse processo, então tomar cuidado, né, com o excesso de remédio aí para dormir, remédio, claro, cada caso é um caso, né? Não estou de forma alguma pretendendo dizer o que se deve ou não tomar. Mas, enfim, tomar cuidado, né? É sempre bom avaliar, né? Se realmente é isso que precisa mesmo, né? Porque a gente também está numa era entre dependência de fármacos, principalmente esses remédios de cunho mais psíquico aí, né? Que, enfim, né? A gente sabe que a sono tem muito a ver com a ansiedade, né? Com outras questões aí, né? E as pessoas elas querem simplesmente tirar o problema dela, né? Sem trabalhar internamente para que aquilo se resolva de maneira saudável, né? De maneira definitiva, né? A mesma coisa que quando a gente toma um remédio para dormir, beleza, a gente vai dormir, vai ter um sono induzido ali, mas se essa insônia foi decorrente de uma espécie de ansiedade, por exemplo, o fato da gente tomar a medicação não vai acabar com a ansiedade, né? Então, né, infelizmente, aí a gente está numa era onde as pessoas não querem efetivamente trabalhar as suas questões, mas se libertarem delas, né?
Tá que isso tem um preço, né? Além da gente não resolver as questões, né? Já a gente não, lembrando que a gente não estamos aqui a passeio, né? A gente precisa, de fato, trabalhar nas questões internas, né? A gente pode acabar desestabilizando, né? E induzindo a questões aí, né? Distúrbios ali, enfim. Podemos ter manifestações mediúnicas também, como a gente viu, né? Então, no caso, espíritos desencarnados poderiam se manifestar, né? Durante o fenômeno do sonambulismo, né? Particularmente, eu não acho que é algo muito saudável também. É uma reflexão pessoal minha, tá? Se feito numa casa, né? Ou num lar onde pessoas têm um nível mínimo aí de esclarecimento, entendeu? Da mesma forma que o próprio livro de Espírito, o livro dos médiuns, né, não recomenda fenômenos mediúnicos, né, mediunidades ostensivas, numa mesa de uma casa, por exemplo, por razões óbvias, né, porque é um lar, né, não é um ambiente preparado para isso, né. Da mesma forma que manifestações mediúnicas também, né, desencarnados conversando, né, durante o sono de alguém com outro encarnado, né, embora em algumas situações possa até ter alguma utilidade, né, não vejo aí na sua maioria como algo muito saudável, né? Exceto o caso de isso ser efetivamente canalizado para o bem, né? Como na prática, inclusive, das curas, né? Como eu bem falei para vocês, né? Existem uma vasta coletânea de livros sobre isso aí, né? Onde poderia sim ser utilizada o fenômeno anímico do sonambulismo para o processo de magnetização aí, tá? Por fim, o êxtase, né? Que seria uma manifestação ainda maior da alma, né? A gente viu que isso pode ser induzido, pode ser treinado, inclusive por meio da meditação, né? Obviamente, para entrar no dhyana, isso vai requerer aí alguns anos de prática constante, né? Não vai ser na primeira e na segunda meditação, você provavelmente vai conseguir isso, mas, né, o autor ali deixa bastante claro que é um método, né? Então, e realmente funciona, viu, gente? Porque quando eu comecei a fazer a meditação, eu raramente conseguia sair do nível 1, né? E aí eu consegui até o 6, né? Várias vezes, inclusive, né? Então, eu deixo meu testemunho aí, leio um livro que faz bastante sentido aí, acredito ali, tá? Eu acho que serve como um complemento importante aí, como aprender a meditação, né? Até da própria doutrina espírita em si, né? Como eu falei para vocês, eu acho que essa questão da meditação é submencionada no movimento, né? Eu acho que é algo que deveria sim ser mais explorado ali, como várias outras questões dentro do movimento espírita, tá? Então é isso, gente. Então, acho que a gente encerra nosso encontro de hoje, né? Falta aí 7 minutos só aí para o nosso encerramento. Eu acredito que cumprimos aí bem, tá? Então, a semana que vem a gente vai adentrar no livro do Jacob, como eu falei para vocês, é pouca coisa que ele traz, né? Não se aprofunda muito, né? Ele mesmo reconhece aí não ter uma experiência prática ali muito grande sobre isso, né? E aí depois, na sequência, a gente vai estudar um pouco a questão da pesquisa do movimento espírita, né? Inclusive envolvendo a ciência materialista, né? Eu até separei uma dissertação e uma tese de doutorado, né? Ambas pela Universidade de São Paulo, né? Envolvendo a doutrina espírita, a questão do espaço, né? Obviamente não vamos se aprofundar no trabalho desses autores, mas eu vou trazer um panorama para vocês verem, né? Que essa correlação espiritismo, ciência, religião, filosofia não é algo inócuo ou teórico, tá? É algo que já está acontecendo, né? Inclusive no meio acadêmico, né? Se entrarem em site da Universidade de São Paulo, vocês podem baixar a dissertação e até ler, tá lá. Teve uma banca examinadora, foi aprovado, né? Na maior universidade do país, entendeu? Então, assim, é algo que de fato merece, no mínimo, uma leitura atenta, né? Sem
qualquer viés aí de preconceito, né, ou de achismo, né, sem querer se aprofundar antes, né, no trabalho dos respectivos autores. Tá? Então é isso, gente. Então, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, né? Acho um assunto bastante novo, interessante aí, né? A maioria. Bom, se não quiser falar nada, a gente pode fazer encerramento, então. Alessandra, você pode fazer, por gentileza, a prece final? Posso fazer sim. Pedimos nesse momento que a superioridade esteja conosco, sempre em nossas reuniões e também em nossos lares, nos acompanhando, em nossos trabalhos, todos os lugares que nós passarmos, para promover aí essa paz, muitas vezes a cura, conforme eles nos requererem. Agradeço por estarmos todos reunidos aqui hoje e que sejamos acompanhados por nossos anjos da guarda em todos os lugares que nós passarmos. Gratidão. Amém. É isso aí, meu filho. Então é isso. Né? Tenha uma ótima semana, né? Obrigado aí por terem participado, né? Obrigado, Daniel, Stefano, Alessandra. E semana que vem estaremos juntos, aí, se Deus quiser, aí, para a gente continuar se aprofundando aí. Tá bom, meus queridos? Tenha uma ótima semana, queridos. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Abençoe a todos, meus queridos. Até mais. E, Daniel, a semana que vem, só mandar o link aí, se quiserem entrar, vai ser um prazer, tá? Tá ok. Amanhã eu vou fazer o curso, eu converso direitinho com o pessoal, tá bom, Nelson? Beleza, querido. Até mais. Falou, gente. um abraço. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.